Então, boa tarde a todos, a todas. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite que me foi formulado pelo querido amigo Valfrido Vardi, Rafael Valim, e dizer, Valfrido, que a importância e a grandeza deste evento refletem a importância e a grandeza do seu ser humano, que poderia estar no sossego do seu escritório, mas está preocupado com os rumos do Brasil. Então, você é uma liderança importantíssima, você conseguiu agregar pessoas de diferentes matizes ideológicas, porque eu sei que você gosta de ouvir, você tem a humildade de ouvir para, eventualmente, refletir e aprender. E você lidera um grupo maravilhoso, que é o grupo do IRI, a quem eu agradeço muitíssimo. Espero que seja o primeiro de muitos outros eventos como esse. Agradeço toda a tua equipe, que foi maravilhosa para nos proporcionar conforto, tranquilidade nesses dias que nós estamos aqui. Obrigada, viu? Então, eu vou cumprimentar o Guilherme Boulos, querido amigo, Benedito Mariano, e em momentos da vida nós já estivemos juntos, né? E o que eu vou falar aqui hoje é fruto de vida vivida. É isso, é fruto de vida vivida, né? São as experiências que eu vivenciei como secretária da Justiça do Estado de São Paulo e depois como secretária de Direitos Humanos da cidade de São Paulo, e que eu acho que deveriam se perpetuar alguns projetos e ações, não é? Porque deram certo, e vou criticar o que eu acho que não deu certo e o que poderia melhorar, né? Então, eu preparei, são poucos slides, mas que vão falar um pouquinho sobre isso, né? Para situar o problema que nós temos hoje, nós temos que voltar lá para 2001, quando nós tivemos a reforma psiquiátrica no Brasil. Naquele momento, foram abolidos os manicômios, com toda a pertinência, né? Essa era uma demanda de muitos anos, e o que se criou para o atendimento dos dependentes químicos foi o que nós chamamos de Centros de Atenção Psicossocial, os chamados CAPS-AD. Só que nesse momento ficou um vazio. Por quê? O CAPS funciona da seguinte maneira: é um atendimento voluntário, a pessoa tem de se dirigir ao CAPS para buscar o atendimento e para ser atendida, e aquilo tem de ter uma continuidade. Mas ficou um vazio em relação ao quê? Às situações em que pessoas em alta vulnerabilidade, já comprometidas na sua saúde psiquiátrica e psicológica, em estado de vulnerabilidade social, procuravam apoio médico e não encontravam. Porque o que ficou foi o seguinte: bom, quem tiver um problema um pouco mais grave vai para as vagas do SUS. Mas o SUS também não estava preparado para recepcionar esta população com graves comprometimentos mentais em face da adição. Bom, aconteceu o quê? No Brasil, a questão da criminalidade organizada envolvendo o quê? O tráfico de drogas e o aumento enorme do número de dependentes químicos no Brasil. Então, um estudo realizado, Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, da LENAD, constata o quê? Que nós temos, direto ou indiretamente, atingidos pela drogadição no Brasil, no mínimo 1 em cada 10 brasileiros. Porque se a pessoa tem um adicto na sua casa, pode ser que isso impacte todas as outras pessoas da família. E não é difícil nós compreendermos o motivo. É uma mãe que tem um filho em estado de drogadição, que entra em desespero porque ela também não sabe lidar com a situação. Num determinado momento, este filho começa a vender os bens de dentro da sua casa para adquirir a droga e ela não sabe o que fazer. Isso cria conflitos familiares, as pessoas, por vezes, entram em depressão e o resultado final é que ou esta mãe se desespera e expulsa o filho de casa, ou o filho, não tendo mais para onde correr, vá se instalar nas ruas. Então, esse é um fenômeno que cresceu e cresce.
E se nós falamos de Cracolândia, nós temos que dizer que esse não é um fenômeno da cidade de São Paulo, é um fenômeno do Brasil, até em alguns pequenos municípios, né? Nós não gostamos muito dessa expressão Cracolândia, mas, de qualquer modo, ela ficou designando esses espaços de cena de uso, né? Abertos de uso. Então, olhem só, uma população de quase 30 milhões de brasileiros impactados pela questão da drogadição. Bom, hoje, esse relatório é de 2001, é um levantamento de cenas de uso nas capitais, foi feito para 3 capitais. Este é o resultado do 5º relatório. É uma equipe da Unifesp que faz o estudo de campo, fez em São Paulo, fez em Fortaleza e fez aqui em Brasília. Os dados que eu vou apresentar são de São Paulo, que é a cidade onde eu trabalhei, que eu conheço. Hoje, na Cracolândia, na Grande Cracolândia, lá de São Paulo, que fica na região da Luz, que nós chamamos de região da Luz, a região central. Para quem conhece São Paulo, perto ali dos principais edifícios históricos, da Sala São Paulo, do Museu da Língua Portuguesa, de equipamentos culturais importantíssimos ali na cidade de São Paulo. Nós temos 73,8% de homens, 22,5% de mulheres e transgêneros 3,7%. Eu acrescentaria neste perfil dos frequentadores daquela região o fato de serem, na sua maioria, pessoas pretas ou pardas e de baixa escolaridade, e sem qualificação profissional. É que eu não quis ficar colocando vários gráficos aqui, tá? A prevalência do consumo de crack e cocaína. 78,9% usa crack, tá? Mas alguns usam crack e cocaína. 1% só cocaína. 37% usa cocaína e crack, não é? E 22% só crack. 15% dos que estão ali não usam nem cocaína nem crack. Bom, então por que é que eles estão lá? Eles estão lá, por vezes, para se proteger, porque são pessoas em situação de rua e o grupo protege o grupo. Essa é uma das possibilidades. A outra são pessoas que têm mandados de prisão expedido e que se homiziam entre os dependentes químicos, né? Outras são pessoas com graves problemas mentais, eu vou citar um deles, o alcoolismo crônico, e que se instalam ali e não usam outras drogas, tá? Esse relatório é de 2021. A média do tempo de uso, eu vou colocar essas informações para depois fazer os comentários pertinentes. Olhem só isso. Tempo de uso entre homens, 16 anos. Na pesquisa, quanto tempo você usa crack? 16 anos. Quantidade, 16 pedras por dia. Por dia. Tempo de uso entre mulheres, 13 anos. Quantidade de pedras por dia, 24. Tempo de uso entre transgêneros, 13 anos, é a média, não é? Quantidade, 26 pedras por dia. Isso tem pertinência com o que eu vou falar depois, tá? A prevalência dos motivos para frequentar a cena de uso. Aí já entra o que o Benedito falou. O que mais motiva as pessoas estarem nessas cenas de uso aberta? O crack é mais disponível ali. É óbvio, é mais disponível ali. É fácil encontrar o crack ali. Aí vem as outras coisas. O crack é mais barato, aqui é mais seguro usar o crack, tem acesso à moradia, né? Tem amigos e familiares na religião, prefere usar em locais com outros usuários. Aí tem abandono da família, poupar a família do seu uso e liberdade de preferência. Liberdade e preferência. Então, são alguns dos motivos, mas o principal deles é a disponibilidade do crack no local. Bom, precisou de serviço de emergência. O que é que eu quero dizer com isso? Precisar de serviço de emergência significa que a pessoa entrou em surto psicótico, é um exemplo. Uma mulher
entrou em trabalho de parto, porque ali não são poucas as situações em que mulheres dão à luz na Cracolândia. Elas dão à luz, entram em trabalho de parto e, por vezes, dão à luz na Cracolândia. Então, nós temos o quê? Precisou de serviço de emergência. Agora, nós temos a droga K, que todos aqui já viram as cenas de um usuário de droga K. A pessoa fica num surto psicótico terrível, por vezes ela cai no chão, dura, se machuca, né, se lesiona porque caiu. Então, essa é uma pessoa que precisa de serviço de emergência. 23% homens, 38% mulheres e 8,3% transgêneros. Aí, isto aqui também é um fator importante para o que eu vou falar depois. Isto é de 2021. 1/3 das mulheres não usa método contraceptivo. E não são raras as situações em que elas se prostituem para comprar as pedras do crack. E engravidam. E as crianças nascem já com sintomas da abstinência do crack. Eu sei, porque eu tenho uma filha pediatra que trabalha na rede pública, tá? No SUS, no Hospital Menino Jesus, e eles recebem lá criancinhas com síndrome de abstinência, que as mães são usuárias do crack, tá? Porque não usam método contraceptivo. A prevalência dos fatores para diminuição ou interrupção do consumo. Aí eu vou mencionar o mais importante: apoio da família e amigos. É o mais importante. Se a pessoa tem apoio da família e amigos, isto é a coisa mais importante. Aí vem os outros fatores: emprego, tratamento, nascimento de filho, dificuldade de acesso à droga, retorno para casa, falta de dinheiro. Mas o que mais motiva é ter apoio da família. Mostrado isso, eu digo assim, esse relatório foi feito em 2001, eu não era mais secretária da Justiça e não era secretária de Direitos Humanos, mas eu fico muito feliz que isso tenha sido sistematizado numa pesquisa científica que foi feita pela Unifesp. Por quê? Porque quando eu cheguei à Secretaria da Justiça no ano de 2011, a fotografia era esta aqui, da Rua Helvécia, tá? Lá no centro. Então, isso aqui é a Cracolândia de São Paulo, da Rua Helvécia. Eu, convidada pelo governador Alckmin, eu era uma promotora de justiça criminal, sempre fui, professora da PUC, nunca tinha atuado na política e chego na Secretaria da Justiça, com a consciência de tomar pé dos problemas envolvendo a minha pasta. E o que é que eu vi? Eu vi que não havia nenhuma coordenação no estado de São Paulo, a despeito de nós termos esta fotografia, para tratar especificamente da questão da drogadição. Não havia uma coordenação. Havia um conselho, que existe até hoje, né? O Conselho de Políticas sobre Drogas, que conversava sobre soluções, mas que não tinha capacidade executiva alguma. E eu dizia assim, bom, mas isso é uma das coisas mais importantes a fazermos. Nós temos que ver, no mínimo, dentro das secretarias, transversalidade, o que é que cada um está fazendo para tentar juntar tudo, sentarmos numa mesa para conversar. E foi com esse propósito que eu conversei com o governador e eu cheguei em janeiro. Em 8 de junho de 2011, foi criada a Coordenação Estadual de Políticas sobre Drogas, que era para sentar à mesa e conversar sobre o que seriam possíveis soluções, tá? E o que nós vimos foi o quê? Nós vimos que tinha, assim, coisinhas isoladas aqui, ali. Na questão dos hospitais, não havia nada especificamente, né? Nós tínhamos a sociedade civil, por meio de organizações como Naranon, Amor Exigente, que tinham uma vivência maior ali da região, e outras organizações não governamentais, e que podiam nos falar das demandas. Bom, a partir daí, nós sentimos o quê? O que é que nós escutávamos? Nós escutávamos o seguinte: tem uma falha total do sistema, os CAPs têm uma atuação importante, sim,
eles têm de ser mantidos e ampliados, mas eles não dão conta da integralidade do problema, eles não dão conta, então é necessário que nós tenhamos a criação de mais vagas hospitalares, e aí nós queríamos ouvir as mães. Eu sempre gostei de ouvir as mães. As mães diziam assim para mim, doutora Heloísa, eu vou levar no CAPS, mas aí o CAPS fala assim, traz seu filho a semana que vem. Só que o meu filho está lá quebrando a casa toda. Ele precisa ser internado. Eu falava, bom, mas para ser internado ele tem que ter um médico. Bom, mas e como é que eu faço? Olha, internar à força nós não podemos fazer. Se for para fazer isso, nós temos de ter um respaldo de um médico dizendo que ele precisa ser internado. Nós precisamos ter um parecer do Ministério Público ou a assistência da Defensoria Pública ou de advogados e uma decisão judicial. Mas para fazer isso demorava muito tempo. A pessoa tinha que ir na Defensoria Pública, tinha que procurar o Ministério Público. Eu falei, bom, mas então por que nós não juntamos toda a assistência num lugar só? Um lugar que seja de garantias de direitos dos dependentes químicos e dos seus familiares. O prédio havia, próximo da principal Cracolândia, da Rua Helvécia. Era um prédio na Rua Prats, onde funcionava um lugar, prédio ótimo, grande, é aquele ali, ó, tá? Muito bom o prédio, mas que é subutilizado. Quem é que era atendido lá? Fumante, só fumante. Ah, não, a pessoa não quer mais fumar e ela ia lá. Aí ficava lá e tal. Eu falava, mas gente, esse prédio desse tamanho, só para isso? Com toda a importância que tem, né? Tudo bem. A pessoa querer parar de fumar, eu acho excelente. Mas um prédio desse só para isso? E aí nós pensamos em implantar um sistema completo. Assistente social, psicólogo, juiz, promotor, defensor público, advogado, tudo dentro de um prédio só. E assim foi. Fizemos a inauguração do Cratode. Com o quê? 7 ambulâncias à disposição, caso precisasse daquelas emergências que eu mencionei, né? Pegar uma grávida, pegar uma pessoa que está largada na rua, morrendo, em síndrome psicótica. E eu nunca vou me esquecer desse dia, Valfrido, da inauguração, porque, eu não sei, eu dei uma entrevista um dia antes dizendo assim, nós vamos agora ter um serviço completo para atender os dependentes químicos. Para que eu fui falar isso? Numa cidade como São Paulo. E aí, tínhamos marcado para fazer a inauguração às 9h da manhã, era algo assim. Quando eu fui chegando, eu vi que tinha uma fila. A fila, para quem conhece São Paulo, aqui está a Rua Prates, ali está a Rua José Paulino, dos vestidos de festa, né? E aqui está o Parque da Luz. A fila ia, dobrava o Parque da Luz, pessoas buscando atendimento. Algumas levando os seus filhos, seus pais, seus familiares. Outras com as suas próprias pernas, dizendo, eu quero ser atendido. Quando eu vi aquilo, eu falei, gente, mas nós não vamos dar conta, porque nós tínhamos um médico naquele momento, só um. Então, foi um fruto da minha inocência, vamos dizer assim. Eu falei, bom, nós vamos fazer uns 20 atendimentos por dia. Imagina. Né? Eu me lembro de ter ligado de lá para o governador, falei, doutor Geraldo, vai ser necessário muita coisa, vai ser necessário um serviço muito maior. Isso aqui, o tipo de atendimento é tipo área de atendimento em zona de guerra. Como eu já tinha trabalhado em zona de guerra, no Timor-Leste, eu sabia como é que isso funcionava. E aí nós montamos uma coisa que foi a tal da tenda. A tenda, bom, deixa eu só voltar aqui. Então, ali nós tínhamos o atendimento dos advogados, assistentes sociais e tudo isso. E aí, deixa eu ver se tem aqui a tenda. Aí ele funcionava assim, serviço de assistente social, serviço de saúde. Dentro do serviço de saúde, sempre a pessoa era atendida por um médico para dizer o que era para fazer.
Porque não foram raras as vezes que mães chegaram dizendo assim, pelo amor de Deus, interna ele por 1 ano. A mãe estava cansada. Não era uma mãe desamorosa, era uma mãe amorosa. Ela falava assim, eu preciso descansar, interna por 1 ano. Eu dizia, minha senhora, não sou eu que vai dizer isso, é o médico que vai dizer. E o médico podia dizer o quê? Precisa ser internado, tem de continuar no tratamento ambulatorial, CAPS, ou pode ir até para uma comunidade terapêutica, tá? Ou, eventualmente, tivemos, não vou mentir, situações de internação involuntária. Nunca vou me esquecer uma pessoa que chegou algemada. Por quê? Porque tinha agredido o pai, que era um senhor de 80 anos. E a irmã chamou a polícia. Ele chegou algemado, tá? Xingando a irmã de nomes indizíveis, que eu também não vou falar palavrão, né? Meu pai não permitiria. Mas nomes indizíveis, xingando todo mundo, e o juiz, o médico constatou a necessidade da permanência na internação, ele foi internado e alguns dias depois ele dizia, eu quero ser tratado. A experiência que eu tenho com as pouquíssimas, que eu posso contar nos dedos, de internações involuntárias ou compulsórias que nós tivemos, foram no sentido de atender uma situação emergencial, mas que no momento em que a pessoa estava estabilizada, ela dizia, eu quero continuar o tratamento. Então, ela precisava daquele momento de reflexão. Foi essa experiência que eu tive. Lembro de um outro caso, era uma grávida, estava lá no fluxo. Chegou uma moça travesti, falou assim, ela vai parir e falou que vai matar o bebê. E aí eu falei, pelo amor de Deus, vai com a ambulância lá correndo. Trouxeram a moça, né? Assim foi. Tudo de bom, obrigada, viu? Então, isso foi feito? Bom, tinha de virar um programa de governo. E virou o programa Recomeço, que é de 2013, 2 anos após, criamos o programa Recomeço, que também tinha esse objetivo, sempre oferecer assistência integral, humanizada, especializada aos dependentes químicos. Quero fazer uma referência aqui. Sempre trabalhamos de forma republicana no estado de São Paulo, com a cidade de São Paulo. Porque houve um momento em que era o governador Alckmin com o prefeito Haddad. E nós sempre trabalhamos de forma republicana, porque a nossa intenção era tentar dar solução para os problemas que ali estavam. Isso eu tenho de dizer, tá? Então, essa rede de assistência do Recomeço envolveu o Cratode, que é aquele prédio que eu falei, criamos um centro de dúvidas, Disque Recomeço, o tal do Recomeço Helvécia, vejam como é vida vivida. Algumas pessoas já estavam se estabilizando, se firmando, mas não tinham para onde ir, porque os laços familiares não estavam recompostos. Então, nós precisamos criar uma moradia provisória. Esse tal de Recomeço Helvécia, na rua Helvécia, e envolvia um acolhimento provisório. Né? Era uma moradia assistida, Casa de passagem, que é para curta permanência, por vezes, quando a pessoa ainda está buscando laços familiares, o Recomeço Família. Isso é algo que eu sempre insisti e insisto, nós temos de dar atenção para as famílias. Por quê? Porque se a família tiver o suporte, pode ser que não se chegue à situação da cena de uso. Tá? Pode ser que ela não chegue à situação da cena de uso, porque a família teve suporte, ela deu conta. O Recomeço na rua, que aí eu vou fazer, assim, tenho que fazer a crítica, nós tínhamos uma coisa que era de fazer a abordagem. Como é que era essa tal de abordagem? Era assim, chegar para o dependente químico, os assistentes sociais, não era a minha secretaria, a Secretaria de Desenvolvimento Social, e dizer assim, você quer ser internado? O que a pessoa falava? Não, não falava que não. Você quer se tratar? Não, porque não é essa pergunta que tem que ser feita, é outra, que eu vou chegar lá daqui a pouco. Não é essa a pergunta, a abordagem tem que ser uma abordagem qualificada. Não é só assim, você quer se internar?
Tá? Não pode ser só isso. Pode ser até que isso também gere, né? A ida, mas não é o principal motivo. Aí, as comunidades terapêuticas, importantíssimas, vou ter um slide só para isso, e o hospital, que foi feito em Botucatu, para receber pessoas que precisavam de tratamentos mais longos, né, que estavam em fase muito grave de comprometimento. Com as comunidades terapêuticas, elas se mostraram fundamentais, mas nós tínhamos uma situação que era a seguinte: como é que a Secretaria da Justiça faz convênio com comunidade terapêutica espalhada pelo estado inteiro? E nós fizemos isso por meio da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas. Começamos com 171 vagas espalhadas pelo estado e 2016 era 1.335. Não sei o número hoje, confesso que eu não sei o número hoje, porque eu não estou mais em governos, né? Mas eu coloquei essas fotos aqui, porque foi um dia muito emocionante, né? Nós firmamos, e ali do meu ladinho, na primeira foto, está o padre Haroldo, né? Que foi um grande líder nessa questão das comunidades terapêuticas. Elas têm um papel muito importante, sim. Por quê? Porque, por vezes, a pessoa sai da internação, mas ela precisa de um período em que ela seja acompanhada psicológica, social, na sua integridade, para que ela retorne ao convívio social pleno. Tá? O desligamento qualificado das comunidades, ele é feito de que maneira? Reinserção familiar, prevenção à recaída, estágio motivacional e prontidão para a mudança, eficácia terapêutica no acolhimento e indicadores de saúde mental. Para que a pessoa seja desligada de todo o tratamento, ela precisa passar por este processo, tá? Não adianta dizer assim: ah, não, você já está bom, vai embora. Agora, é claro que nas comunidades terapêuticas, a pessoa pode querer ir embora. Ela não é obrigada a ficar nem em hospital, de jeito nenhum, nem em comunidade terapêutica, e nem em equipamento nenhum. Ela não pode ser obrigada. Recaídas acontecem. Por vezes a pessoa recai 8 vezes, 10 vezes. Eu me lembro de um rapaz que falou assim: eu recaí 25 vezes, mas agora eles usam essa expressão, né? Agora eu estou limpo faz 10 anos, né? Então, recaídas acontecem. A moradia monitorada, que eu considero importantíssima, o projeto do prefeito Haddad, de Portas Abertas, continha a moradia, sim. Eu acho que foi um projeto muito bom, ele deve estar no cardápio, porque o cardápio tem que ser amplo para a questão da moradia, mas nem sempre a pessoa tem condições de pegar um apartamento e cuidar ela sozinha. Ela não tem essa condição. Então, por vezes, tem que ser monitorado. Ter lá uma pessoa para fazer a limpeza, para fazer a comida, num primeiro momento, né? Para arrumar a cama, para dizer assim: olha, hoje vai vir o psicólogo aqui para você conversar, nós vamos procurar trazer a tua família. Então, é o que nós chamamos de moradia monitorada. Importantíssimo ter, não uma unidade, várias. Assim, quem entra? Pessoa em extrema vulnerabilidade, incapaz de exercer os seus direitos, quando ela está com vínculos familiares rompidos. Esta unidade Helvécia é um exemplo de moradia monitorada. Tá? Bom, saí da Secretaria de Justiça, assumi a Secretaria de Direitos Humanos. O principal projeto que a Secretaria de Direitos Humanos, foi um projeto que eu dei o nome, que é o projeto Mães da Luz, era para o quê? Era para atender as famílias, porque eu acho que isso é algo que nós não podemos descurar de jeito algum. As outras estruturas estavam construídas pelas muitas secretarias, eu falei, mas a gente tem que ter um espaço para ouvir as mães. Falei Mães da Luz por causa da região da luz. E coloquei as mães, poderiam ser os pais também, mas pelo símbolo do cuidado que significa
uma mãe, a maternidade. A mãe não desiste, e nós chamamos de Mãe da Luz. Esse é um projeto que acabou, eu saí da Secretaria de Direitos Humanos, ele não existe mais. Mas eu acho, Guilherme, que, que ele deve existir. Aqui. Eu até anotei aqui estou terminando, viu? Estou terminando. Aqui é um exemplo do que eu chamo de incentivo motivacional. É uma das coisas mais lindas que eu vi para que uma pessoa deixe cena de uso aberta. Esse projeto é um projeto feito pelo Consultório na Rua, né? É um projeto da cidade de São Paulo, onde médicos, enfermeiros, assistentes sociais saem abordando pessoas que estão muito debilitadas, tentando convencê-las a buscar ajuda. Mas aí surgiu uma coisa que era: nós vamos abordar a grávida. Vamos entrar na cena da Cracolândia, das Cracolândias, e abordar as grávidas. O que era a motivação? Por isso que eu falo que é o incentivo motivacional. Não pode dizer assim: você quer se internar? Tem de falar assim: você gostaria de ficar com o seu bebê quando você tiver o seu bebê? Você gostaria de ter o seu bebê? A gente pode te ajudar. Fico até arrepiada de lembrar. Porque eram muitas as situações em que elas diziam: sim, eu quero. Elas saíam dali, iam para uma instituição que atende mães grávidas, tá? E naquele período da gravidez, elas ficavam ali, dormindo, se alimentando, né? Se desintoxicando com toda a ajuda. Amparo maternal é a entidade. E naquele processo era o quê? Procurar saber quem é o companheiro. Essa criança, você sabe quem é? Muitas não sabiam, que eram frutos de estupros, né? De venda do corpo para comprar droga. Mas muitas sim. Ah, não, eu tenho companheiro, eu tenho mãe, eu tenho pai, então vamos tentar reconstruir esses laços. Bom, eu quero ficar com meu bebê, a gente vai te ajudar, até após o teu parto, tá? Ou então ela dizia assim: eu não quero meu bebê, eu não quero de jeito nenhum esse bebê. E aí nós providenciávamos o encaminhamento para lares substitutos e, ao final, eventuais adoções, tá? Essa história que nós estamos ali é por quê? Porque o pessoal desse consultório à rua foi me procurar e falou assim: doutora Heloísa, a senhora gosta tanto dessa história das famílias, das mães e tal, a senhora não quer nos ajudar? Eu falei: é para já. São as grávidas, né? E nós queremos fazer um chá de bebê para elas. Eu falei: mas é para já, né? Aí é que a gente vai buscar os amigos, como o Valfrido. Naquela época eu não conhecia o Valfrido, mas certamente ia procurar. Falar para o Valfrido: me ajuda a arrumar umas mulheres que tenham condição boa financeira para poder patrocinar os enxovaizinhos. E assim eu fiz. Quem me ajudou? A OAB, umas mulheres da Fiesp, e a gente fazia os enxovais e entregava para elas, num chá de bebê e tudo. Então, esse é um projeto que eu considero que dá muito certo. É muito lindo esse projeto. Tá? Ele ainda existe. E eu estou encerrando, esse é o último slide, algo em que eu acredito, que é o que nós chamamos de justiça terapêutica. Deixa eu puxar o peixe para a minha rede, que é a justiça criminal, né? Que é o quê? Isso funciona, foi testado, está sendo testado lá em São Paulo. Começou na vara criminal de Santana, que é o quê? A pessoa envolvida com uma situação de conflito com a lei, um crime, com o componente droga, bateu o carro porque estava alcoolizado, muito alcoolizado, atropelou alguém porque estava sob uso de outra substância tóxica, droga. Esta pessoa vai à justiça e o promotor de justiça, valendo-se de um dispositivo da lei, pode fazer o quê? Um acordo. A pessoa, então, é adesão. Se é acordo, as pessoas têm que concordar. Dizer assim: olha, ótimo,
eu não vou te processar, é o que nós chamamos de transação penal, se for uma infração de menor potencial ofensivo, mas você vai ter de frequentar o CAPS ou um centro de autoajuda, né? Aí o promotor vai fazer a proposta de um projeto terapêutico com o qual a pessoa vai ter de se comprometer. Hoje eu vejo ainda uma possibilidade, conversei até com um colega promotor ontem, sobre mais uma possibilidade. Nós temos uma novidade com a lei anticrime de 2019, que é o acordo de não persecução penal, que já existia, mas que constou da lei anticrime. Eu fico imaginando os furtos de celulares que acontecem às dezenas, milhares na região da Cracolândia de São Paulo, Santa Ifigênia e tudo, furtos. Essa pessoa, se uma pessoa dessa for pega, ela vai ser levada à delegacia. Por que não, dentro do acordo de não persecução penal, não propor a esta pessoa que ela adira a um atendimento terapêutico ou médico, né? Então, o que é que eu quero deixar finalizando mesmo? Que eu acho que a questão é uma questão da maior complexidade. Vocês podem me dizer assim, Heloísa, com tudo isso, a Cracolândia está lá do mesmo jeito. Nós ainda temos caminhos a percorrer. Eu acho que o Benedito Mariano falou uma coisa importantíssima, foi a primeira coisa que ele falou. Não é possível nós continuarmos aceitando o tráfico atuando de forma confortável ali naquela região. Nós não podemos permitir isso. Então, nós temos sim de pedir. Eu não falei em segurança pública nenhuma vez, estou falando agora, né? Essa é uma questão de segurança pública. Está lá. Aqui com a gente, com os que vão cuidar dos dependentes químicos, nós temos que ter o quê? Um cardápio à disposição, que foi sendo construído historicamente. CAPS, hospital, comunidade terapêutica, esse cardápio tem que estar à disposição. As moradias, as ofertas de trabalho pós-internação, isso também, eu não coloquei os slides aí, mas também devem acontecer. Então, são muitas iniciativas transversais que devem existir ao mesmo tempo e de forma permanente e imediata. Porque quando a pessoa diz assim, hoje eu resolvi que eu quero mudar de vida. Não dá para falar assim, volta daqui 3 dias. Ela tem que ter um lugar naquela hora para ela ser atendida. Pode ser assim, a virada da salvação de uma pessoa. Eu falo, é fruto de vida vivida. Não estou mais em cargos de governo, então fico assistindo de longe. Espero que as novas gestões no Estado de São Paulo e na cidade de São Paulo deem continuidade ao que de bom foi construído e construam outras políticas e outras ações de suporte a esse sério problema. Muito obrigada.